Por isso que eu sou totalmente contrário. Eu falo assim, radical mesmo. Né? Aquelas dietas muito restritivas, aquelas dietas extremamente rigorosas. Radicais, porque né? ninguém consegue manter essas dietas por um período muito prolongado. As pessoas, às vezes, elas olham para o número, para o peso que a balança mostra. E não é o peso que é importante. O que é importante é a composição corporal. Eu nunca trabalho com os meus pacientes nada exclusivamente estético. Perfeito. Né? Eu sempre vou atrelar a estética no segundo plano, mas o objetivo ele tem que ser saúde. Vá no médico, mas não deixe o médico tratar o seu exame. Né? O médico ele tem que te ouvir, ele tem que saber quais são as suas dores, ele tem que saber quais são as suas necessidades. Gente, pelo amor de Deus, testosterona não causa câncer. Isso é mito. Eu falo enfático, mito, não causa, tá? Porque se você não tem necessidade de uma reposição hormonal, aí sim você corre grandes riscos ao fazer essa reposição. Maravilha, galera! Eliseu Aragão aqui, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Aragão Cast. O convidado de hoje é médico, formado pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, especialista em clínica médica e geriatria, mestre em infectologia pela UFMG, além de professor de medicina e preceptor de residência. Há mais de 10 anos, ele dedica sua carreira a ajudar homens e mulheres a alcançarem sua melhor versão, seja no desempenho físico, na performance sexual ou potencial intelectual. Com um olhar que une a ciência acadêmica à prática clínica moderna, ele oferece tratamentos personalizados que realmente transformam vidas. Dr. Arati Simões, seja muito bem-vindo ao Aragão Cast. Muito obrigado, Aragão. É um prazer enorme estar com você aqui e poder trazer um pouquinho da minha experiência, da minha rotina do dia a dia, para mostrar para as pessoas que é possível, sim, mudar de vida, mudar com qualidade, com eficiência e com a agilidade que todo mundo quer. Nada de ficar tempos e tempos enrolando aí, não. Perfeito, show de bola, doutor. Eu não tenho dúvida que será um bate-papo muito enriquecedor aqui, tanto para mim quanto para a galera que nos acompanha aqui. Mas antes de aprofundar aqui, doutor, nesse bate-papo, deixa eu fazer um pedido importante aqui para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você ser notificado dos próximos episódios. E por gentileza, galera, deixa o seu like aí para fortalecer aqui o nosso trabalho. Não custa nada para você e é muito importante para a gente aqui para fortalecer esse projeto, para a gente trazer aqui convidados cada vez mais relevantes na sua vida. Doutor, segundo o Atlas Mundial da Obesidade, em 2025, 68% dos brasileiros estão com excesso de peso e 31% vivendo com obesidade. O índice mais que dobrou nos últimos 20 anos, doutor. Na sua prática clínica, como o senhor ajuda os pacientes a quebrar esse ciclo e retomar o controle da saúde, doutor Arati? O primeiro passo que a gente tem que pensar é colocar na cabeça das pessoas um diferencial muito importante. Né? Obesidade não significa doença, assim como magreza não significa saúde. Né? Fazer essa diferença entre esses dois processos é importantíssimo, porque isso não quer dizer que todo gordo é doente, assim como todo magro é saudável. Legal, né? Legal. Depois desse passo, a gente entender essa diferença de forma significativa, vamos trabalhar a cabeça de cada indivíduo separadamente para fazer com que ele tenha uma vida saudável a partir daquele momento. Perfeito. E vida saudável significa uma infinidade de coisas. Eu posso perguntar para você aqui, por exemplo, Aragão, o que você entende como saúde? Me fala, por exemplo, o que você acha que é ser saudável? Legal. Bom, eu
para mim, é acordar com energia e disposição para fazer o que eu gosto de fazer todos os dias, né? Eu acordo, pratico exercício, depois volto para casa, vou trabalho, enfim, isso para mim é ser saudável. Perfeito. Saudável. Então, quando eu vou conversar com meus pacientes, a primeira pergunta que eu sempre faço para eles é exatamente essa que eu te fiz. Legal. O que é ser saudável? Perfeito. Porque, assim, ser saudável é um conceito que não necessariamente ele é o mesmo para as pessoas. Perfeito. Eu não posso querer ter uma vida, por exemplo, eu, Arati, idêntica a de um jogador de futebol, idêntica a um cantor, idêntica a qualquer outra profissão. Legal. E para cada estilo de vida existe a sua peculiaridade. Mas a obesidade em si, quando eu falo sobre ela, já é muito claro. Os estudos nos mostram que as pessoas que estão acima do peso, elas têm um risco maior de adoecer. Não necessariamente são doentes, mas têm um risco maior de adoecer. Risco maior de infarto, risco maior de ter um AVC, risco maior de ficar hipertenso, ficar diabético, de ter doenças articulares, o que pode, nesse conjunto de situações, fazer com que eu tenha mais dificuldade em conseguir alcançar aquilo que eu entendo como saudável, como saúde. Legal. Então, a partir dessa identidade individual ali, né, aquela que a pessoa vai entender que é o que ela quer para a vida dela, vamos trabalhar uma estratégia para alcançar aquele objetivo. Perfeito. Independente de esse objetivo ser perder 1, 2, 5, 10, 30 quilos aí ao longo dessa etapa. Mas como eu vou alcançar aquilo não é de forma idêntica para todos os pacientes. Legal. Não é uma receita de bolo, digamos assim, né? Que você copia e cola. Não. Né? Se fosse assim, era muito fácil, né? Bastava eu pegar ali na internet, eu publicava lá aquela receita, todo mundo seguia a mesma receita e ia ter os mesmos resultados. E todo mundo ia viver saudável. Quem dera se fosse assim. Infelizmente, não é. A individualidade de cada pessoa ali vai contribuir para a gente alcançar os objetivos que a gente deseja. É mais sobre melhor versão, né, doutor? De cada um do que uma receita ali que pode copiar e colar na vida de todos. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Ô, doutor, na tua visão, e aí na tua vivência mesmo ali no consultório, as pessoas estão dormindo cada vez pior, doutor, e vivendo aí em alto nível de estresse, né? Essas duas coisas atreladas, elas acabam tendo um impacto direto no ganho de peso? Você entrou num detalhe importantíssimo, né? A nossa vida de um tempo para cá é cada vez mais estressante, né? Se você for olhar nossos avós, nossos pais, eles viviam de uma forma muito mais saudável. Muito mais pacata, muito mais, né? Hoje em dia, o nosso estresse, a nossa insônia, a gente cada vez dorme menos, né? E com menos qualidade. Isso impacta diretamente em 2 hormônios que a gente tem, né? Um é o cortisol, que todo mundo conhece ele aí, e sabemos que o cortisol está associado à inflamação do nosso corpo, sabemos que o cortisol está associado ao nosso nível, né? De como eu vou me portar diante de outras pessoas, o meu estresse, né? E também está associado a um hormônio chamado grelina. Esse hormônio está diretamente relacionado à nossa saciedade, ao nosso apetite. Entendi. Então, o que isso significa? Se você está aí, né, dormindo mal, estressado, provavelmente o seu cortisol está aumentado, o seu nível de grelina está alterado. Isso vai fazer com que você coma mais e coma alimentos de pior qualidade. Qual que é o resultado disso? Ganho de peso. Né? Então, a gente sabe que diretamente existe uma relação entre o estresse, entre o sono e o ganho de peso. Perfeito. Né? Da mesma maneira, a perda de peso está associada. Pensa você, aquele dia que você saiu de casa, logo no início da manhã já teve algo que te estressou, foi para o trabalho, teve uma chateação no trabalho, quando foi para em casa, chegou em casa, brigou com a esposa, brigou com o marido. Né? Por exemplo, você vai ter ânimo para sair da casa naquele momento e fazer uma atividade física? Dificilmente. Não vai. Você vai querer comer ali uma salada, uma comida saudável, ou você vai querer comer aquele doce, aquela comida gordurosa? Um carboidrato brabo ali, Pois né? é, porque a gente sabe que esse tipo de alimento, ele traz mais saciedade, né? Então, o impacto que ele gera no prazer da pessoa naquele momento, que é um prazer momentâneo, ele é melhor. Perfeito. Então, a pessoa ela acaba descontando, né, nesses alimentos, essa associação. Doutor, dá pra gente afirmar que o ganho de peso em si é só a
ponta do iceberg, né? Mas o problema maior, ele está no nosso comportamento, né? Com certeza absoluta. Comportamento de sono, de alimentação, de estresse, de vida agitada. Assim, com certeza absoluta. Eu gosto de falar uma coisa que é o seguinte, né? O processo de emagrecimento ou de ganho de peso, se a gente for olhar de forma invertida, ele não é uma situação pontual, ele não é uma foto que você fez algo ali específico e encontrou o resultado que você desejaria. Ele é como se fosse um filme, né? Você vai ali ao longo de vários momentos tendo atitudes e comportamentos que lá no final vão gerar um resultado para você. Então, se a gente faz um comparativo ali, né, da foto que ela é instantânea, né, com um filme que ele tem um tempo mais dinâmico, isso vai gerar resultado diferente. Perfeito. E normalmente o processo, tanto de ganho de peso quanto de emagrecimento, ele acompanha a ideia de um filme. Perfeito. Né? Então, quando eu quero mudar a minha vida, eu tenho que mudar de forma dinâmica e não estática também. Perfeito, perfeito. Doutor, dá para dizer que sem cuidar do sono e do estresse, a perda de peso fica quase impossível? Falar impossível é difícil, né? Assim, eu costumo brincar que nada na vida é impossível, né? Desde que a gente se dedique de forma correta. Mas que, sem dúvida nenhuma, vai ser muito mais difícil, vai. Então, se a pessoa não tiver um sono bom, não tiver um estresse baixo, ela vai ter muito mais dificuldade em perder peso, sim. Legal. Você defende muito a ideia do emagrecimento sustentável. Sim. Mas, na prática, o que isso significa para o paciente que chega querendo resultado rápido? Eu não acho que ter resultado rápido é um problema. Muito pelo contrário. Eu me proponho para todos os meus pacientes, inclusive, a entregar um resultado rápido. Legal. Por que que eu acho isso importante? Porque a pessoa, à medida que ela começa um processo de emagrecimento, se ela não enxerga o resultado rapidamente, você concorda que ela vai desanimar? Verdade. Né? E se ela desanima logo no início? O resultado, normalmente, é o principal combustível ali para a pessoa não desistir. Sem dúvida nenhuma. Em quase tudo. Para todos. Ela tem que se olhar no espelho e entender que o que ela está fazendo está gerando o resultado que ela desejaria. Né? Então, assim, a minha proposta é entregar um resultado rápido. Mas é entregar um resultado rápido, porém duradouro. Perfeito. Como que eu consigo fazer isso? Normalmente, eu trabalho com os meus pacientes, né, alguns pontos que são fundamentais. Ele tem que entender que ele vai passar por uma etapa do processo de forma muito rigorosa, mas que ele não pode perder saúde com isso. Perfeito. Né? O que eu digo não perder saúde? Sacrifício, né? Exatamente. Porque a pessoa, quando ela vai se propor a fazer esse processo de emagrecimento, por mais que ela queira que ele seja rápido, não adianta ela emagrecer, sei lá, 10, 15, 20 quilos em 1, 2 meses, e daqui 6 meses ela recuperar tudo isso. Entendi. Então ela tem que sustentar aquele processo. Que é o tal efeito sanfona. Esse efeito sanfona. Por isso que eu sou totalmente contrário. Eu falo assim, radical mesmo. Né? Aquelas dietas muito restritivas, aquelas dietas extremamente rigorosas. Radicais, porque né? Ninguém consegue manter essas dietas por um período muito prolongado. Ninguém consegue. Você vai fazer ali no primeiro momento, tudo bem. Mas e daqui 6 meses? Você vai conseguir manter aquele tipo de padrão? Verdade. Vai não. Então eu tenho que me adaptar ao que o paciente consegue a longo prazo manter. E normalmente a gente faz essas etapas da seguinte maneira. Olha, no primeiro momento eu vou te entregar uma perda de peso um pouquinho mais rápida do que você até imaginaria. Para você ficar feliz, você ficar empolgado, satisfeito e dar sequência no processo. Legal. Em seguida, nós vamos nos readaptar, né, a esse mesmo processo para manter aquela perda de peso. Perfeito. E quando do ponto de vista cultural, social, intelectual, adaptativo, alimentar, tudo já estiver bem adaptado, eu posso reduzir a velocidade de perda de peso. Perfeito. E manter você no mesmo padrão. Legal. Aí o resultado ele vem e ele se mantém. Legal. Porque o esforço diminui e o resultado se mantém. Permanece. Porque a pessoa, quando ela entra nessa fase, ela já entendeu que ela precisava fazer desde o início. Legal. Que é mudança comportamental.
comportamental. Perfeito. Né? Se você muda o seu comportamento, você encontra resultado e você mantém o resultado. Legal. Enquanto não houver essa mudança comportamental, é difícil. Perfeito. Então, eu gosto de trabalhar mais ou menos dessa forma com meus quase pacientes. tudo na vida, né, doutor? Quando a cabeça muda, quando o comportamento acompanha, a coisa realmente... ela deslancha. O resultado duradouro chega, né? Sem dúvida. E o senhor está falando aí, doutor, do não sacrifício. Eu gosto muito disso daí. Porque, por exemplo, eu tenho uma Nutri, aliás, um abraço, um beijo, Marina. E ela, quando eu iniciei o processo com ela, muito tempo atrás, eu sou corredor, doutor. Eu também. Legal. Eu sou meio maratonista e esse ano eu estou no meio de um ciclo de uma maratona. Somos dois. Fazer a primeira maratona, só falta ser no mesmo lugar. Não, eu ainda não escolhi a minha maratona. Eu vou para Curitiba, em novembro. A de Curitiba diz que é uma das mais legais, porque o percurso dela é bom, né? Assim, diz que tem algumas, acho que é a maior altimetria do Brasil. Ela impõe ali um certo sacrifício. Um certo desafio, mas vai valer a pena. E aí, doutor, quando a gente estava fazendo lá o meu plano inicial, a Marina virou para mim e falou assim: Eliseu, o que você gosta? O que você gosta de comer que não pode faltar na sua dieta? Assim, como hobby mesmo. E aí eu falei para ela: Marina, eu adoro farofa. Eu sou baiano, doutor, eu sou nordestino, então eu gosto de farinha. Ela falou: então, ok. Eu vou montar aqui o seu plano, mas não vai faltar farofa no seu plano. Isso é muito importante, né? Porque quando respeita, e obviamente que não significa dizer que a base tem que ser o que eu gosto, né? Mas se mantém aquilo dali, eu acho que fica até mais prazeroso, né, da gente poder... É uma certa compensação, exato, né? Você vai entregar para ela alguma coisa que ela entende que é adequado à sua melhora, assim como também ela vai entregar para você algo que é fundamental na sua rotina, no seu dia a dia. E isso faz muita parte. Ô, doutor, agora falando em comportamento, para as pessoas que estão nos assistindo ou nos ouvindo agora pelo Spotify, quais pequenas mudanças no dia a dia que a pessoa já pode adotar a partir de agora, entre hoje e a primeira consulta com o doutor Arati? O que a pessoa já pode adotar na vida dela hoje para poder já entrar nessa mudança de comportamento para ter esse resultado a longo prazo? Aqui eu falo que a primeira atitude é acreditar nela mesma. Legal. Sabe? É acreditar que a pessoa ela é capaz de mudar os seus hábitos para encontrar e chegar ao resultado que ela quer. Então, se ela não tiver confiança que ela é capaz de conseguir aquilo, é difícil. Aqui eu vou fazer uma associação, Aragão, que às vezes as pessoas não fazem. Mas se você parar e pensar um minutinho, você vai ver que é muito verdadeiro isso. Você já reparou que aquelas pessoas que têm transtornos de humor, tipo depressão, têm mais tendência a engordar? Por que isso acontece? Né? Porque a pessoa, às vezes, ela não acredita que ela é capaz. Entendi. Né? O humor dela está atrapalhando. Da mesma forma, quando eu pego uma pessoa que ela tem autoestima lá em cima, ela consegue ter os resultados de forma mais fácil. Então, parar nesse momento, é você chegar ali de frente para o espelho, olhar para você mesmo, conversar com você e falar: eu consigo. Eu sou capaz, sim, de alcançar aquilo que eu desejo. Né? E aqui não é só para perda de peso, é para tudo na sua vida. Né? Se você tem um objetivo, sei lá, de passar num concurso, né, de ter um emprego melhor, de buscar um parceiro, uma parceira melhor para sua vida, se você olhar para si próprio e falar: eu sou, sim, capaz de conseguir isso, facilita muito. Legal. Mas, além disso, obviamente, são pequenas mudanças que podem chegar a fazer uma diferença significativa. Então, por que talvez não acordar 30 minutinhos mais cedo? Perfeito. Para eu fazer uma caminhada de 5 minutos. Perfeito, doutor. Né? Hoje eu começo 5, para amanhã ou depois eu tentar 10, 15, 20. Perfeito. Por que não, ao invés de comer, né, um fast food, eu tentar me interessar por um tipo de alimento mais saudável? Legal. Por que não introduzir uma fruta na minha refeição, sabe? Então, são pequenas coisas que, às vezes, podem parecer não ter um resultado tão significativo, mas que certamente lá na frente faria. Perfeito. Então, de forma simples, eu citaria 3 passos. Legal. Primeiro passo, né, aqui, literalmente, acredite em você. Legal. Sabe que você é capaz. Segundo passo,
pequena mudança em relação à mobilidade. Seja uma caminhada, seja uma corrida, seja uma bicicleta, o exercício que você gostar de fazer. E o terceiro passo, a introdução de um alimento mais saudável para você. Show de bola. Um único. Show. Então, esses 3 passos, eu acho que eles vão ajudar inicialmente. Legal, legal. E aí, doutor, isso vai muito na linha do processo, né, doutor? Porque, por exemplo, as pessoas viram para mim hoje e falam assim, nossa senhora, mas você correu 20 quilômetros, você correu 18 quilômetros. Um dia eu chego lá, mas o que as pessoas não param para entender é que eu não comecei correndo 18 quilômetros, correndo uma meia maratona. Eu comecei dando a volta no quarteirão. Isso. Né? E andando ainda. E aos poucos a coisa vai evoluindo, né? E a gente vai subindo de nível, digamos assim. Eu vou te contar, um detalhe meu, né? Por exemplo, esse ano eu também comecei meu processo, né, de corrida novamente. Eu estava mais de 6 anos, se eu não estou enganado, sem fazer nada, estava sedentário. Um paciente meu chegou no meu consultório e me falou, doutor, meu sonho é correr a volta da Lagoa da Pampulha. Legal, que já foi meu sonho um dia. Já foi o meu também, e eu corri a Lagoa, acho que há 6 anos atrás, se eu não estou enganado. Eu fiz um processozinho, ele falei, cara, quero correr a Lagoa. Corri a Lagoa, fiquei super feliz, depois eu parei. Esse paciente virou para mim e falou isso, meu sonho é correr a volta da Lagoa. Eu falei, olha, para te incentivar, eu vou correr com você. Legal. E eu tava sedentário. Show de bola. Né? Ele falou, você não vai, doutor? Eu falei, vou. Ele tá assim, duvido. Eu falei, pra te mostrar que é possível, eu vou fazer algo que eu também nunca fiz. Porque você nunca correu a Lagoa. Eu já corri. Mas vou fazer algo que eu nunca fiz na minha vida. Legal. Eu vou correr uma maratona. Por isso, quando você fala comigo que você tá nesse processo da maratona, eu acho muito legal, porque eu também tô nesse processo da maratona. Legal. E aí eu comecei a desenvolver a minha corrida novamente com ele. Né? E aí, ele tinha a ideia de correr a Lagoa no final do ano. Ele já deu desse ano. Ele já deu a volta na Lagoa com o amigo já. Legal. Né? Com 4 meses de treinamento, ele deu a volta na Lagoa junto com o amigo. Show, é possível. Aí você imagina a satisfação que esse cara teve. Né? Como ele mudou a vida dele. Né? E eu também já estou no meu processo. Eu ainda não fiz a minha maratona, mas eu já fiz meus 35 km de treinamento. Show de bola. E olha que legal. Né? Eu também entendi que eu precisava emagrecer. E nesse processo da corrida que eu retomei, né, que eu mudei também meu padrão alimentar, eu perdi 20 quilos, Aragão. Show. Né? 20 quilos em 2 meses. Né? E o meu foi literalmente atividade física e alimentação. Porque eu acreditei em mim, eu falei que era capaz e eu consegui. Legal. Então eu falo, se eu consigo, qualquer um consegue. Perfeito, doutor. Perfeito, é isso aí. Para a gente finalizar esse assunto de corrida, doutor, em 2012 eu me casei com 81 quilos. E os meus exames estavam todos alterados. Eu tenho dislipidemia, o colesterol ali, né? Enfim. E aí eu virei para minha esposa, então noiva, e falei assim, amor, eu vou me casar e nós vamos voltar da lua de mel e eu vou mudar de vida. E assim aconteceu. Fiz, né? 6 meses depois do meu casamento, doutor, eu estava com 11 quilos a menos e correndo praticamente todos os dias. E tem um cara que me ajudou muito com isso. Carlos Alberto, um colega de trabalho na época, que virou para mim e falou assim, cara, se você quer correr, você está do lado da pessoa certa. E aí, iniciamos. Em 2013, outubro de 2012. Em 2013, nós iniciamos esse processo. Eu iniciei correndo com o Carlos Alberto 3 quilômetros por treino. E ele virou para mim e falou assim, cara, se é seu sonho dar a volta na Lagoa correndo, você vai fazer isso e eu vou fazer junto do seu lado. E assim aconteceu. Em 1º de dezembro de 2013, eu fiz a primeira volta internacional da Pampulha, aqui em Belo Horizonte, ao lado do meu amigo Carlos Alberto, a quem eu deixo aqui um beijo de muito obrigado, viu, Betão? E a satisfação ao finalizar é algo maravilhoso. Eu chorava igual criança, doutor. Eu chorava igual criança. Porque é algo assim, só quem vive... Você falando, eu até me emociono, porque eu me lembro, né, do dia que, junto desse paciente, nós finalizamos essa corrida. Né? E esse cara, ele tava assim, vislumbrando. Ele não imaginou que ele ficaria tão feliz. E eu chorei do lado dele. Porque assim, eu consegui entregar para ele algo muito fantástico.
e mostrar que, assim, é possível. Esse paciente meu, o Aragão, a gente perdeu, no processo de emagrecimento dele, se eu não estou enganado, até a época que a gente fez essa primeira corrida juntos, ele perdeu, acho que 28 quilos. Legal. Tenho quase certeza que foram 28 quilos. Ele hoje, ele saiu de uma composição corporal, a gente pode falar isso aqui em algum momento, em que ele tinha uma composição que ele tinha 36% de gordura corporal. Esse cara hoje, ele tem 12% de gordura corporal. Legal. Reduziu mais da metade. Muito. E aqui entra uma informação que ela é importantíssima, né? As pessoas, às vezes, elas olham pro número, pro peso que a balança mostra. E não é o peso que é importante. O que é importante é a composição corporal. A minha Nutri fala muito isso. Então, assim, eu posso, às vezes, estar pesando lá, sei lá, 110 quilos, mas eu tenho, de repente, 8% de gordura corporal. Perfeito. Tá maravilhoso, né? Agora, não adianta nada eu pesar, às vezes, 60 quilos e ter lá 40% de gordura corporal. Exato. Então, as pessoas, elas têm que aprender a enxergar o número da balança de uma forma um pouquinho diferente. Legal. Né? Tanto que o meu processo com meus pacientes, eu sempre falo com eles, olha, preocupa com a balança não. Eu quero que você olhe para duas coisas, né? A primeira delas é como você vai se enxergar no espelho e a segunda dela é como estão as roupas no seu corpo. Perfeito. Né? Se você está conseguindo vestir aquela roupa que há um ano atrás você não vestia, você está muito mais satisfeito. Legal, entendeu? Legal. É muito mais sobre melhor versão mesmo, né, doutor? Sem dúvida. Eu acho que isso é o que melhor descreve, né? Ah, demais. Legal. E como lidar, né? A gente já falou disso aqui, mas eu queria voltar nesse tema que eu acho que muitas pessoas se identificam. Como lidar com a ansiedade do resultado imediato, de subir na balança e já ver o trem despencar? O senhor acabou de falar aqui que não é o mais importante, né? Não é. Assim, por mais que a gente saiba que isso não é o mais importante, a gente entende, né, que as pessoas, elas querem o resultado rápido. E muito também pelo que a gente comentou alguns minutos atrás, né, porque ela quer enxergar que o que ela está fazendo está trazendo um resultado para que ela continue fazendo. Porque se ela não enxerga aquilo, ela desanima, ela se desmotiva, né? Então, é mostrar para as pessoas que o resultado ele vai sim ser alcançado. Né? E mostrar para essas mesmas pessoas que elas precisam ser saudáveis para que aquele processo inicial que ela fez, que gerou um resultado desejado, ele não seja perdido com o famoso efeito sanfona. Perfeito, né? Perfeito. E isso, eu costumo dizer que na minha prática, ela não é difícil, sabe, Aragão? Porque normalmente eu converso com meus pacientes e eu falo com eles, quantas vezes você já fez uma dieta milagrosa, vamos colocar assim entre aspas, que você alcançou o objetivo que você queria inicialmente, mas logo em seguida você voltou tudo que você tinha. E é quase que unânime. Os pacientes falam, ah, doutor, 1, 2, 3, 5 vezes eu já fiz isso. Eu falei, qual que é o seu maior desejo? Eles falam, eu quero perder peso e eu quero não ganhar novamente. Então, quando a gente trabalha uma relação de expectativa que as pessoas têm, né, atrelado a um resultado final que vai entregar efetividade em relação à manutenção do peso, né, eu mostro que é possível fazer. Legal. E eu crio normalmente um vínculo com os meus pacientes que é o seguinte, vocês precisam confiar em mim. No processo. No processo. Eu falo, olha, eu vou entregar o que você quer, mas confie. Porque se você confiar, vai dar certo. Perfeito. Né? Da mesma maneira que eu digo assim, você entregaria, por exemplo, o seu cérebro a um neurocirurgião para operá-lo, se você não confiasse naquele médico? De forma nenhuma, né? De forma nenhuma. Então, o processo de perda de peso, ele tem mais ou menos essa mesma relação. Você precisa confiar no que o seu médico vai te orientar. Perfeito. E siga as orientações dele da forma adequada. Legal. Porque se fizer, vai dar certo. Legal. E outro ponto importante, doutor, é que eu imagino, na prática eu percebo isso, e no meu caso não foi diferente, acredito que o senhor deve me confirmar isso. No início do processo, a perda de peso ela é mais acelerada. Né? E aí depois... Vai lentificando. Enfim, para poder entrar ali, né, numa constância natural, né? Na corrida a gente fala muito de constância, né, doutor? E eu acho que isso é muito importante, inclusive nesse processo de emagrecimento, né, de perda de peso. Vou te dar um exemplo, assim, eu posso citar inúmeros casos aqui, né, da minha rotina do dia a dia, mas vou citar uma paciente especificamente, né? Essa paciente é muito jovem, inclusive,
né, acima do peso, né, obviamente não vou citar o nome, né, mas acima do peso, né, desejava perder e precisava, tá? Perder 22 quilos. Legal. Era o objetivo dela. Lá na minha clínica, eu sempre trabalho com meus pacientes uma média, né, de perda de peso ideal em torno de 1 a 1,5 kg por semana. Legal. É o meu projeto para os meus pacientes. Né? Essa menina precisava perder 22 quilos de peso. E por que ela precisava perder? Para voltar a ter saúde. Porque é uma menina de 16 anos de idade que estava hipertensa e estava pré-diabética. 16 anos. 16 anos de idade. Então a perda de peso para ela era estética, Aragão? Não era estética. Era necessidade. Né? Necessidade precisava gritando controlar. Ali, né? Exatamente. Então, quando a gente começou isso tudo, ela no início ainda meio receosa de como seria, os pais ainda meio receosos de como faríamos isso, né? Mas assim, acreditaram totalmente no processo e se entregaram, se dedicaram. Legal. Foi muito legal, porque essa menina perdeu 8 quilos no primeiro mês. Ela perdeu 2 quilos por semana. Tem gente que às vezes pode falar assim, isso foi exagerado. Não foi, porque ela fez tudo de forma muito assertiva. Legal. Né? Hoje a gente já está mais ou menos finalizando o 3º mês dela, se eu não estou enganado agora, e a partir do 2º mês ela voltou a perder 1 quilo por semana. Beleza. Exatamente o que você falou. Dentro do processo. Né? Porque ela perdeu mais no início e depois ela voltou para o planejado. Né? Já tá sem remédio para pressão, porque ela estava usando remédio para pressão. Que legal. 16 anos. Usando remédio para pressão. Já não tem necessidade nenhuma mais de usar medicamento para controle do diabetes. Né? Por mais que ela era pré-diabética, a gente sabe que já existem recomendações aí pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia de tratar pacientes já nesse contexto. Ela já não tá, já repetiu o exame dela agora. Semana passada, essa menina voltou no meu consultório. Ela tá dentro dos limiares, com os exames todos normais. Perfeito. Né? O que isso me mostra? Que o processo funciona. E funciona se ele for seguido. Legal. Mas se ele for seguido e gerar confiança. Perfeito. Essa menina confiou, a família confiou e nós estamos entregando para ela. Mas qual que é a minha grande dificuldade, vamos dizer assim, agora? É daqui para frente manter a constância ela dentro disso. Legal. Porque ela já está praticamente dentro da perda de peso que a gente objetivava. Era 22, ela perdeu, se eu não estou enganado, 15, né, até agora. Então falta só 7. Né? Mas daqui talvez 2 meses, ela vai ter perdido isso. Quando ela tiver perdido esses 22 total, aí eu vou ter que trabalhar a cabecinha dela para ela não ganhar novamente. Perfeito. Aí muda tudo. Ô, doutor, 2 pontos que eu vejo aqui, bem importantes nessa tua fala. Primeiro, eu gosto muito da ideia de método, mentor e execução. Sim. Né? A execução é a parte que a gente, como mentor, e como médico, a gente não consegue fazer para o paciente nem para o meu cliente, né, doutor? Então, a execução é muito importante, né? Eu vou fazer um paralelo aqui com o que eu faço. Sim. Eu sou consultor financeiro pessoal e familiar. E quando a pessoa me procura para poder resolver ali, né, a questão financeira, pessoal ou da família, eu gosto de perguntar quais são os objetivos da pessoa. E quando a pessoa me traz como objetivo sair das dívidas, eu fico com o pé atrás. Porque eu acho que é um objetivo muito raso. A pessoa sai das dívidas e aí na hora que ela sai, ela já acha que já ela pode fazer uma nova, né? Voltar à vida normal, com o comportamento normal dela. Sim. No teu processo, doutor, o senhor diria que quando o objetivo é simplesmente estético, ele é muito vazio? Muito vazio. Tanto que, por exemplo, na minha clínica, a gente tem uma fala que ela é muito, muito impactante, muitas vezes, na cabeça dos pacientes. Eu costumo falar assim, olha, eu vou entregar o resultado que você deseja sobre 3 pilares. Né? A velocidade, né? Entregar rapidamente aquilo que você deseja, a eficiência, né? E entregar isso de forma segura. Perfeito. Por que eu sempre falo esses 3 pilares no tratamento e no acompanhamento dos meus pacientes? Porque, por exemplo, eu não trabalho nada que seja puramente estético no meu paciente. Perfeito. Nenhum paciente. Então, se você chega para mim lá e fala assim, Arad, por exemplo, tá? Eu quero fazer uma reposição hormonal porque eu quero ficar mais forte. Eu gosto de falar, Aragão, respeito seu desejo, respeito a sua opinião, mas eu não sou profissional para te entregar isso. Perfeito. Porque eu nunca trabalho com os meus pacientes nada exclusivamente estético. Perfeito. Né? Eu sempre vou atrelar a estética no segundo plano, mas o objetivo ele tem que ser saúde. Ele tem que ser restaurar
uma fisiologia do paciente que, por algum motivo que seja, ela foi desregulada em algum momento da vida dele. Legal. Né? Então, assim, quando o paciente ele fala, doutor, eu tô aqui porque eu quero emagrecer só porque eu quero ficar mais bonito, mais gostoso, né? Falar, velho, não, você não é um paciente para mim. Legal. Porque eu sei que em algum momento você vai deixar de seguir a minha orientação. E isso é ruim para todos nós. E esse tipo de paciente, esse tipo de cliente é aquele que em algum momento ele vai falar que ele fez o processo e que o processo deu errado. Não funcionou, não é? Porque ele não vai seguir a orientação da forma correta. É isso aí. Né? Eu concordo com você. Você falou aí de reposição hormonal, e aí eu queria entrar nesse assunto. Você defende, doutor, uma visão ali 360 graus, eu diria, né? O que realmente significa viver com saúde plena, física, emocional e sexual? A saúde plena é aquela em que você é capaz de executar todas as tarefas que você deseja, que você almeja para a sua vida, de forma do dia a dia plena, ali. Do dia a dia, de forma plena, capaz e que não te gere nenhum prejuízo, seja emocional, seja físico, seja financeiro, Perfeito. seja social. Perfeito. Então, assim, o que isso significa de forma efetiva? É eu ser capaz de fazer tudo que eu desejo e essas execuções me tragam felicidade. Legal. E não me tragam nenhum tipo de desfecho desfavorável. Perfeito. Então, por exemplo, né? Eu quero ser capaz de acordar cedo e fazer uma corrida. Eu consigo fazer essa corrida sem ter dor, por exemplo, no dia seguinte. Né? Eu quero fazer essa corrida, eu consigo fazer essa corrida sem que isso atrapalhe o meu desempenho no meu trabalho. Perfeito. Né? Eu quero fazer essa mesma corrida sem que isso atrapalhe, por exemplo, o meu desempenho sexual, vamos dizer assim, no final do dia. Legal. Né? Então, eu atrelar tudo isso de modo em que o meu corpo responda, obviamente dentro das minhas limitações, das minhas capacidades físicas, né, de modo a encontrar um ponto de equilíbrio. Legal. Então, isso para mim é viver de forma plena, enxergar 360 graus, né, e não ter desfechos ruins de acordo com as minhas decisões ao longo do meu dia. Perfeito, perfeito. É uma engrenagem, né, doutor? Tudo precisa funcionar da melhor maneira possível. Né? Não adianta aquele tapão santo, né, descobrir outro, exatamente, né? Exatamente. Doutor, agora, seguindo ainda nesse assunto de reposição hormonal, quando a gente fala em reposição hormonal, ainda existem muitas dúvidas, né? E até eu diria que um certo preconceito, né? Em quais casos ela é realmente indicada, doutor? Assim, a primeira coisa que a gente tem que entender, assim, o preconceito com a reposição hormonal existe de forma muito enraizada na cabeça de muitas pessoas e de muitos profissionais da área da saúde, inclusive. E às vezes até por desconhecimento, né, doutor? Eu te falo que na imensa maioria das vezes por desconhecimento. Aquilo que a gente não sabe, que a gente não conhece, a gente tem uma tendência a falar que não funciona, Exato. a gente tem uma tendência a falar que faz mal. Né? Mas muitas vezes por não conhecer. Por outro lado, o conhecimento é libertador, né, doutor? Totalmente. Né? Assim, a reposição hormonal ela é necessária quando o paciente ele tem uma deficiência hormonal. Pura e exclusivamente nesse sentido. Perfeito. Né? Porém, a gente tem que passar a entender que a reposição hormonal ela não é indicada somente naquele paciente, Aragão, que eu peguei um papel que, por exemplo, eu fui ali num laboratório, coletei um sangue, né? O laboratório analisou aquele sangue meu e me entregou um número falando que aquele número tá bom, tá baixo ou tá alto. O médico não trata exame. O médico que hoje ele pega, né, e chega ali para um paciente, ele pede 30, 40, 50 exames, e ele vira para o paciente e fala, me dá seu exame, o que eu vou olhar, o que eu preciso tratar aqui seu? Tá errado. E isso aqui, essa fala, às vezes ela é assustadora. Mas quantos médicos às vezes fazem isso? E aqui a gente pode te dar uma infinidade de argumentos para justificar por que eu não trato exames. Mas, de modo geral, é o seguinte, né? Cada paciente é um paciente. Perfeito. Eu posso pegar um resultado de um exame que, para você, ele é normal, mas para mim não é. Porque somos organismos diferentes. Somos pessoas diferentes. Com hábitos diferentes. Somos necessidades diferentes, exatamente. Então, quando o médico ele olha para o número simplesmente que está ali no papel e fala para a pessoa, não, sua testosterona está ótima, você não precisa repor. Mas ele não foi capaz de ouvir o que o paciente tem a dizer. Entendi. Por exemplo, vamos pegar um homem aqui de 45 anos de idade
que tá lá com uma testosterona, vamos pegar aqui em Belo Horizonte, né? Vamos pegar o nosso meio, com uma testosterona de 250. Se os laboratórios que a gente tem, por exemplo, na nossa cidade, 250 de testosterona para um homem é considerado bom. Dando um exemplo aqui, tá, Aragão? É considerado bom. Mas se você olha a literatura médica, ela vai falar que 250 de testosterona para um homem de 45 anos de idade é baixo. E aí você vira e fala, uai, por que a literatura fala que esse número é baixo? O laboratório me fala que esse número é bom. Na referência. Na referência que vem lá no laboratório, de mínimo e máximo, ele me fala que esse número é bom. Eu vou no médico, e aí quem vai tirar essa decisão? Esse número é baixo, esse número é bom? Entendi. Eu tenho que repor ou não tenho que repor? O que eu tenho que fazer? É o contexto, né, doutor? Exato. Aí o paciente fica perdido, Aragão. Ele não sabe em quem ele acreditar. Ele acredita no que o laboratório falou, ele acredita no que a literatura médica está falando, ou ele que vai acreditar no médico? Ele tem que acreditar no médico que vai ouvi-lo. É muito comum a gente escutar as pessoas falando, doutor, que foi buscar uma segunda opinião médica e voltou de lá mais confuso ainda. Perfeito. Isso acontece muitas vezes porque, obviamente, os médicos têm opiniões diferentes, né? E têm conhecimentos diferentes, né? Esse não significa que um tá certo e o outro tá errado. Entendi. Às vezes é só simplesmente opinião. Entendi. Mas assim... Mas o mais importante é o contexto, é o contexto. Né, doutor? Então eu falo assim, o que o paciente tem que fazer hoje? Né? Você que tá aí em casa e tem dúvida a respeito disso, vá no médico, mas não deixe o médico tratar o seu exame. Né? O médico ele tem que te ouvir. Ele tem que saber quais são as suas dores, ele tem que saber quais são as suas necessidades. E a partir daí, junto com você, traçar uma estratégia, um planejamento que vai ser específico para você. Não vai servir para o seu irmão, não vai servir para o seu vizinho, não vai servir para o seu amigo. Aquilo vai ser traçado para você. E aí, Aragão, diante disso, né, entram as necessidades da reposição hormonal. Perfeito. Né? Então, se um paciente, por exemplo, vou citar esse mesmo homem, 45 anos, chega para mim e fala, doutor, estou me sentindo fraco, desanimado, estou dormindo mal, meu trabalho não está funcionando como eu gostaria. Sexo vai mal. Sexo está indo mal. Assim, tá tudo muito ruim, né? Mas eu fui no seu colega e ele olhou meu exame de testosterona, que estava 300, e ele falou que estava bom. Tá tudo ok. Porque o laboratório falou que tá bom. Mas, doutor... Não tá bom. Eu não era assim. Mais, doutor? Eu não era assim, doutor. Né? Por que agora eu vou ter que aceitar minha vida? Eu tô com 45. Aragão, você sabe qual é a nossa expectativa de vida hoje? Nós, homens. Acima, né? de 75. Perfeito. Né? Assim, hoje, né? Por exemplo, homem 73, mulher 79. Né? Aí imagina, você tá com 45, você tá na metade da sua vida. Exatamente. Você vai ter que aceitar viver a segunda metade inteira da sua vida. Vai sair de campo cedo ruim? assim? Ah, não dá não, velho. Pendurar a chuteira, doutor? Não dá não, de jeito não dá, né? Dá, doutor, no caso específico da testosterona, quais são os maiores mitos e verdades que você encontra aí o principal dele, né? Todo mundo. Testosterona causa câncer. Gente, pelo amor de Deus. Testosterona não causa câncer. Isso é mito. Eu falo enfático. Mito. Não causa, tá? Assim, mesma coisa. Reposição hormonal, seja de outros hormônios, causa câncer. Mito. Não causa, tá? Pode repor? Pode. Mas é de qualquer jeito? Não. Depende do contexto. Exato. Da necessidade de cada um. Posso repor testosterona que meu amigo lá da academia falou para eu usar? Não. Você vai sentar, conversar com o médico. Temos que saber se você tem necessidade de repor ou não. Se você tem necessidade, faça, porque vai ser benéfico. Legal, legal. Doutor, e para aqueles que acreditam que a reposição hormonal é só estética, o que tu teria a dizer? Aí volta na nossa conversa 5 minutos atrás, né? Exato. Cara, não faça isso. Porque se você não tem necessidade de uma reposição hormonal, aí sim você corre grandes riscos ao fazer essa reposição. Risco de efeitos colaterais indesejados, risco de aumentar doença cardiovascular, risco de aumentar doença hepática, né? Riscos inúmeros que você pode estar se submetendo simplesmente por um ganho estético. Perfeito. E aí vale aquela pergunta. Será que esteticamente ficar mais atraente vale o preço desses efeitos colaterais? Aí fica-se uma perguntinha no ar. Perfeito. Então, por isso que eu te citei. Eu, Arati, não faço reposição hormonal por estética. Inclusive, Aragão, porque o meu conselho, né, o CFM, Conselho Federal de Medicina, não me permite fazer isso.
Então, eu não faço. Perfeito. Se for por estética. Mas, obviamente, se o paciente ele tem uma necessidade fisiológica de reposição hormonal, eu vou ser a primeira pessoa a fazer a recomendação para ele fazer essa reposição, sim. Perfeito. O senhor atende o protocolo médico e a necessidade de cada paciente. Exatamente. Perfeito. E por outro lado, doutor, já falamos de quem quer por questão estética. Agora vamos para o outro lado. Para as pessoas que realmente precisam, mas que têm receio. Sim. O que acontece? Essas pessoas que têm receio, eu te falo que na imensa maioria das vezes elas estão desinformadas. Entendi. Né? É porque eu falo assim, a internet é uma maravilha, né, Aragão? A gente está ali e ela nos auxilia a trazer conhecimento. E eu acho que é maravilhoso e temos sim que buscar conhecimentos. Mas temos que tomar muito cuidado, né, de quais são as fontes que estão trazendo esse conhecimento para a gente. Se você é uma pessoa que busca informação em fontes adequadas, a chance de você estar melhor informado é muito mais significativa. Perfeito. Mas se você às vezes tem dúvida, vai procurar ajuda de quem tem o conhecimento naquela área. Legal. Especialista, né, doutor? Arati, eu não entendo nada de construção de parede. Se eu tentar construir uma parede na minha casa... vai dar errado. A chance é muito grande de dar errado, ela cair. Legal. Né? Mas eu entendo de medicina, eu entendo de reposição hormonal, eu entendo de disfunções sexuais, entendo de uma infinidade de coisas, porque eu estudo aquelas situações. Perfeito. Então, aquela pessoa que ela sentar diante de mim, eu vou esclarecer todas as dúvidas que ela tem. Legal. Eu não vou convencê-la a fazer uma reposição hormonal se ela não quiser. Mas se ela tiver uma necessidade, eu vou apresentar para ela as opções de tratamento. Assim como se você chega para mim hoje e eu descubro que você está hipertenso, eu vou te sugerir opções de tratamento para melhorar o controle da sua pressão arterial. Perfeito. Você vai adaptar ali a uma dessas opções. Na reposição hormonal, é a mesma coisa. Vamos trazer opções para você, seguras, que vão entregar aquilo que você deseja da melhor maneira possível. Legal. Agora tem um outro assunto aqui que inclusive me agrada muito, que é a saúde sexual, masculina e feminina. Muita gente associa a saúde sexual apenas à ereção e ao libido. Mas na prática, é muito mais amplo que isso, né, doutor? Muito mais. O que realmente significa ter uma vida sexual saudável? Vida sexual saudável significa você ser capaz de ter relações sexuais dentro da frequência que você deseja com a sua parceira ou com o seu parceiro, né? E que aquelas relações sejam prazerosas. Perfeito. Né? Existe uma meta, por exemplo, eu falar, o que é o ideal? Transar 1, 2, 3 vezes por dia, por semana? Naldo lá, né? Todo dia? Tá doido? Né? Assim, algumas situações nos fazem acreditar que o melhor seria ter, por exemplo, uma média, né, de 3 relações por semana. Legal. Né? Isso é capaz de trazer uma satisfação para o casal de modo bem interessante. Não é tanta quantidade, é mais qualidade, né, doutor? Eu preciso ficar 3 horas numa relação? Não. Né? Uma relação de 5 minutos, de 2 minutos, pode ser prazerosa? Pode. O que eu, Arati, por exemplo, entendo uma relação como prazerosa? É aquela em que eu e minha esposa, por exemplo, terminamos ali e os dois ficaram satisfeitos. Isso aí. Independente se durou 1 minuto, se durou 3 horas. Perfeito. Né? Tem dias que você vai querer mais rápido, tem dias que vai querer mais demorado. Mas se no final delas, ambos ficamos satisfeitos, tá perfeito. Isso sim é saúde sexual. Isso sim é saúde sexual. Perfeito. E aqui tem um negócio que é muito legal. Você citou, inclusive, as pessoas olham muito para a ereção, né? E a ereção é o único ponto que traz uma qualidade no sexo? Não é, não. De forma alguma, né? Eu não posso olhar só para aquele ponto especificamente, isoladamente. Porque eu posso ter uma disfunção erétil, não é porque o órgão sexual masculino não está funcionando. É porque a cabeça não está funcionando. Perfeito. É porque a pessoa está obesa, ela está cansada, ela não consegue desempenhar a atividade sexual, que é considerada uma atividade física de alta intensidade, por um tempo pré-programado. Então, assim, ela não consegue executar o ato de maneira em que ela mesma consiga ficar satisfeita. Então, ela passa a ter uma disfunção sexual associada a múltiplos fatores, e que não necessariamente eu vou tratar só o órgão. Eu vou tratar o conjunto de fatores. Perfeito. E mais uma vez é o contexto, né? O contexto. Não é um caso isolado, né? E do mesmo jeito a gente não pode olhar para um caso isolado e falar, poxa, doutor, falei uma vez na minha vida, a partir de agora eu nunca mais vou conseguir ter uma relação boa? Não.
Isso não quer dizer nada. Todos nós somos passíveis, tanto o homem quanto a mulher. Legal. Né? E aí, voltando ao início dessa conversa, né? Cortisol, né, o estresse, é uma causa significativa de baixa performance sexual, tanto em homens como em mulheres. Perfeito. Né? De novo, perfeito. o nosso estresse está atrapalhando a nossa vida. Tá tudo ligado, né, Tá doutor? tudo interligado. Ô, doutor, e para os homens que acreditam que falhar é o fim do mundo, isso vai acontecer uma vez ou outra na vida de todo homem? Ou não? Vai. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Vai acontecer, Aragão, na vida de todo mundo. Não se desespere, vai acontecer, viu? Se não aconteceu ainda, você pode esperar que seu momento tá chegando. Vai, todo mundo vai passar por isso. Não precisa se desesperar, né? E independente, né, de se está acontecendo com 30 anos, com 40, com 60 anos, na imensa maioria das vezes tem tratamento. Né? Então, não se preocupar, não, tá, Aragão? Se não passou por isso ainda, você também vai passar, eu também vou passar, todos nós vamos, né? Mas, assim, a gente consegue trazer uma solução na imensa maioria dos casos e voltar a satisfação e o prazer do ponto de vista sexual para os homens em qualquer que seja a idade. Perfeito, perfeito. Ô, doutor, no caso dos homens, né, a disfunção erétil e a ejaculação precoce são as queixas frequentes. Sim, no consultório são as mais frequentes. Tanto no consultório quanto nas conversas de botequim, né? Quais são as causas mais comuns e qual que é o tratamento para isso daí? Aqui a gente separa algumas vezes a disfunção erétil da ejaculação precoce, tá? A ejaculação precoce, a principal causa dela, a gente fala, é psicogênica. Né? Então, a paciente está ansioso, né? Está inseguro. Né? Isso que, na imensa maioria das vezes, vai às vezes, depois de uma primeira falha, fica inseguro nas próximas. Exatamente. É isso? Então, a principal causa da ejaculação precoce é insegurança e ansiedade. Então, a gente fala, ela é psicogênica. Tem tratamento? Claro que tem. Multifatorial. Então, às vezes vai ser medicação, às vezes vai ser uma psicoterapia, né? Então, aquela conversa, né? E que na maior parte das vezes ela nem é individual, tá? Ela deve ser com um casal até. Perfeito. Porque a gente consegue de forma inserir os dois ali. Exatamente. Eu brinco que ninguém transa sozinho. É isso. Então, ô, doutor, assim, a idade, e aí eu tô falando especificamente do homem. Sim. Em que ponto que a idade pode começar a pesar nisso daí? A partir de 35, 40 anos de idade, o homem começa a ter uma queda nos níveis hormonais. Certo. Então, é fisiológico ele passar a ter uma piora no desempenho sexual a partir daí. Mas ele vai ter um impacto mais significativo lá próximo aos 60 anos de idade. Entendi. A mulher, né, ela também vai passar por essa etapa, lá quando ela entra na menopausa, que é da abrupta dos níveis hormonais, também vai fazer com que ela tenha um impacto na vida sexual. Mas não significa dizer que ambos vão encerrar a carreira. De jeito nenhum, né? Elas, assim, ambos, né, homem e mulher, passam a ter uma piora. E aí é o momento de entender que é a hora de buscar ajuda para evitar que isso não se prolongue. Entendi. Né? Buscar ajuda para prolongar a carreira. A vida sexual. Legal. Né? Eu brinco. Eu nasci, meu pai tinha 63 anos de idade. Entendi. Eu tenho 42. Então, isso lá, há 40 anos atrás, nem existia esses remedinhos que a gente tem hoje por aí. Né? Então, eu brinco. Olha, meu pai tinha 63 anos de idade e era capaz de ter filhos. Perfeito. Né? Isso até hoje é possível. Né? Ô, doutor, dá pra delimitar uma idade ou não? Ou depende de cada um? Ou a Eliseu, acho que com 90 anos, a coisa já começa a ficar mais difícil, enfim. Não, é óbvio que, assim, quanto mais velho homens e mulheres estiverem, talvez mais difícil eles terão, mais dificuldade eles terão em relação a isso. Mas eu tenho como falar que isso é impossível? Não. Eu falo, olha, você vai ter uma vida sexual ativa até quando você e sua parceira quiserem. Legal. Então, se vocês quiserem transar até os 90 anos de idade como um casal, é extremamente possível que isso aconteça. Show de bola. Mas se você, de repente, chega aos 50 anos, não quero mais... Eu, inclusive, doutor, coloquei no meu contrato matrimonial, casamento, né? Que é até 95 anos de idade. Perfeito, acho que você fez corretíssimo. Minha esposa assinou embaixo e vamos que vamos. Ô, doutor, e nas mulheres, a baixa libido, muitas vezes, é tratada como normal. Até que ponto? Isso está ligado a hormônio, saúde mental e até ao relacionamento. Normal, eu já te falo de cara que não é, né? Nunca é, né? Nunca é. Né? Algo que você vem naturalmente passando ali ao longo da sua vida, né? E de repente deixa de existir, então isso não é normal, né? Os principais pontos são exatamente esses 3 que você citou. Alterações de níveis hormonais, alterações, né, da questão social,
né? Então, por exemplo, tá trabalhando demais ou tá trabalhando de menos, né? Ou os filhos estão irritando, ou não tá num trabalho legal, né? E o próprio relacionamento não tá funcionando como a pessoa gostaria. Tá brigando muito, às vezes houve uma traição, gera uma insegurança a mais e faz com que a mulher perca um pouco do interesse sexual. Entendi. Né? Mas é possível retomar isso? Claro que é. E aí entra um detalhe que é curioso, que às vezes as pessoas acham que a única coisa que ela pode fazer para melhorar é fazer uma reposição hormonal. E não é. Né? E aqui entra um detalhe curioso da reposição hormonal. Porque um dos exemplos que a gente usa em mulheres, quando eu preciso fazer, é a testosterona. E aí a mulher fala, poxa vida, mas eu, mulher, vou usar testosterona para melhorar meu libido? Sim, mulher tem testosterona, assim como nós. Né? Tem numa quantidade muito mais baixa, mas também tem. E também precisa de ter testosterona. Então, aos poucos, a gente vai conseguindo entender o que levou aquela mulher a estar com uma baixa libido e, obviamente, vamos traçar uma estratégia individualizada para aquela pessoa para melhorar o quadro clínico dela. Legal. Mas, obviamente, é passível, sim, de melhorar. Legal. Sempre respeitando o contexto individual, né, doutor? Sempre. Não existe receita de bolo. Legal. A gente já está caminhando aqui para o final, mas ainda dá tempo da gente falar aqui de um tema curioso, né? Muita gente tem curiosidade. O que realmente acontece com o corpo de quem usa anabolizantes em ciclos? Sim. Né? Esse é um assunto polêmico, né, doutor? Muito polêmico, né? Muito, assim. Primeiro, tem que usar, não tem que usar, como usar, né? Isso aí, existe uma infinidade de informações. Eu te falo que na imensa maioria das vezes, informações de fontes muito duvidosas. A internet está ali passando um monte de coisa duvidosa. Né? É muito comum as pessoas encontrarem. A internet é a democratização da desinformação. Exatamente, exatamente. Né? O que acontece com a reposição hormonal? Né? Eu faço ela em ciclos ou eu faço ela de forma contínua? Depende muito do hormônio que eu vou utilizar. Né? Depende muito do meu objetivo. Eu vou te dar um exemplo aqui. Ó. A mulher, quando ela não quer engravidar, ela começa a usar anticoncepcional oral. Às vezes injetável, não é? Muito comum a gente ver isso. Isso é uma reposição hormonal? Isso é uma reposição hormonal que a mulher está fazendo. Né? E ela está usando ela de forma contínua. E você vê que ninguém entende aquilo ali como um problema. Mas quando a mulher ela entra lá na menopausa, que os níveis hormonais dela caem de forma significativa, e aí alguém vai falar com ela assim, está na hora de fazer reposição hormonal, ela acha que está errado. Por que o hormônio que ela usava para não engravidar não era errado, mas esse hormônio agora, para repor uma necessidade, passa a ser errado? Entendi. Né? E não é. Porém... Às vezes nem falaram para ela lá atrás que aquilo ali era reposição. Muito provavelmente não falaram. Entendi. Né? Mas ali, o problema não é fazer ou não fazer, Aragão. O problema sempre está na quantidade e no tipo de hormônio que eu vou fazer. Perfeito. Né? Eu posso fazer uma reposição, por exemplo, de testosterona, né, e ela ser maravilhosa para mim. Mas eu posso fazer também a mesma reposição de testosterona e ela ser péssima. Perfeito. A gente está vendo aí dia a dia, cada vez mais frequente, inclusive, diversos jovens morrendo nas academias. Tá ali dentro de uma esteira, teve um infarto e morreu. Não estou dizendo que essa pessoa fazia reposição hormonal, tá? Mas assim, acontece muitas vezes de as pessoas utilizarem de forma indevida hormônio de cavalo, né? Outro dia chegou no meu consultório um que me trouxe uma coisa que eu nem sabia que existia, que era um hormônio de elefante. Você tá brincando? Rapaz, juro pra você, eu nem sabia que existia, mas ele trouxe pra mim, né? E aí, imagina um homem, 70, 80, 90 quilos, usando um hormônio de elefante. Isso vai fazer bem pra ele? Um animal que só na proporção física já é totalmente fora da realidade nossa. Justamente. Então, assim, não é o problema fazer a reposição hormonal. O problema é fazer ela de forma errada, é fazer sem a orientação médica, sem acompanhamento médico. E aqui eu faço um adendo muito importante. E aí eu falo para você em casa, né? Basta você fazer uma consulta única com o médico para achar que todas as informações que ele te passar naquela consulta serão capazes de mudar o seu comportamento para perder peso, para melhorar a sua capacidade física, mental, intelectual. Não dá, gente. Você vai fazer algo em casa que aquela primeira consulta, ela vai ser o início.
né? E ao longo do tempo, daqui 15 dias, 30 dias, 1 mês, 2 meses, você vai se readaptar junto com o seu médico para alcançar os melhores objetivos a longo prazo. Então, aqui a gente fala, Aragão, que é acompanhamento. Perfeito, né? perfeito. Faça um acompanhamento. Não é milagre, né, doutor? Não é lá e resolve de uma vez só. E o melhor acompanhamento, ele está atrelado ao que a gente chama de funcionalidade. Então, eu tenho um médico que está do meu lado, eu tenho um educador físico que está do meu lado, eu tenho um nutricionista que está do meu lado, Legal. Eu tenho muitas vezes um psicólogo que está do meu lado. Que, por exemplo, hoje é o que eu faço na minha clínica. Eu tenho todos esses profissionais trabalhando em conjunto comigo para eu entregar para o meu paciente o melhor resultado possível que ele merece. Perfeito. Show de bola. Doutor, é uma verdadeira consulta aqui, viu? Não deixa Muito de ser, bom. né? Ô, doutor, para a gente finalizar mesmo aqui, eu queria falar um pouquinho de mais um assunto polêmico aqui para a gente poder fechar. As dietas milagrosas. O que é verdade por trás disso, doutor? E existe alguma que realmente funciona? Ou falou que é milagroso, nada funciona e ponto final? Primeiro, eu não quero entrar numa polêmica aqui de falar que não existe milagre, né? Porque, nossa senhora, Deus mas me em livre. outra área, né, doutor? Em outra área. Aqui é ciência. Mas quando a gente fala de ciência, Aragão, não existe dieta milagrosa que vai entregar resultado e principalmente que esse resultado vai ser definitivo. Não existe. E eu sou muito enfático com isso, porque é o seguinte, as dietas milagrosas, na imensa maioria das vezes, são dietas extremamente restritivas. Seja porque não tem carboidrato, seja porque não tem glúten, seja porque não tem proteína, até isso eu já vi. Mas assim, são dietas extremamente restritivas. Não tem equilíbrio, né, doutor? Não tem equilíbrio. E aí eu te falo, quem consegue manter esse tipo de dieta de forma contínua? Perfeito. Ninguém. Então vai chegar no momento em que você vai falhar. E falhar que eu digo assim, você vai se boicotar. Perfeito. Você vai falar assim, mas só hoje eu vou fugir. E aí esse só hoje vai te trazer uma satisfação que é completamente diferente daquela que a dieta está te proporcionando. E aí você vai falar assim, poxa vida, eu trabalho tanto, eu me dedico tanto, eu mereço ser feliz. Então eu mereço comer aquilo que eu quero. É isso. E aí você abandona tudo. É isso. E aí a tendência é que essa dieta ela não se perpetue. Legal. E o paciente fique naquele efeito sanfona continuamente. Legal. Então não existe milagre não nesse uma ponto. radicalidade, né, doutor? Nada. Equilíbrio. E de forma assistida, né? Por um profissional capacitado para isso daí. Doutor Arati, você curtiu o bate-papo? Cara, adorei. Eu acho maravilhoso a gente poder Nem parece falar. Que passou uma hora já, né? Nem parece de forma alguma. A gente Nós poder já estamos falar nos de algo doutor. assim, falar aqui de algo que é capaz de mudar a vida das pessoas e trazer informação, né, de forma mais qualificada para essas pessoas, eu acho maravilhoso. Perfeito. E eu falo isso assim, não só nos nossos bate-papos, eu falo com os meus alunos na rotina minha de dia a dia e falo com os meus pacientes. E isso é maravilhoso. Muito bom. Doutor Arati, muito obrigado pelo teu tempo e por essa verdadeira consulta, né? Que eu tive o privilégio de fazer aqui contigo. E antes, doutor, da gente encerrar aqui, eu queria abrir aqui o espaço para você, né, doutor? Eu acho que eu já adaptei, né? Melhor, né? Para você deixar aí uma mensagem final para quem está conosco até aqui. E também, doutor, deixar as tuas redes sociais, tua, da clínica, para quem quiser se conectar com o Dr. Arati a partir daqui. E, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo teu tempo, né, de ter vindo aqui. Eu sei que a tua agenda é muito corrida, né, mas encaixou lá e veio aqui, né, de forma muito generosa, bater esse papo comigo e com a nossa audiência aqui. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade de trazer a informação para as pessoas de uma forma muito clara. Show. Né? E assim, o que eu quero deixar mesmo, assim, de final, assim, para as pessoas entenderem todo processo tem o seu tempo de execução, né? Cada indivíduo vai alcançar o resultado que deseja da forma que for adaptada e preparada para ele pessoalmente. Não adianta você achar que porque o seu vizinho fez determinada situação e deu certo, que para você vai dar.
né? Você tem que ser avaliado de acordo com as suas necessidades. E o seu programa de emagrecimento, de reposição hormonal, de cuidado com a saúde de um modo geral, ele é específico para você, né? E se você quiser realmente fazer isso da maneira correta, vem conversar comigo, né? Pode me chamar lá no Instagram. Meu Instagram é Médico Arati, Arati com 2 T's, tá? ARATTI, né? Médico Arati. Ou o próprio Instagram lá da minha clínica, que é Clínica Homes, né? De você se sentir em casa mesmo, do Homes, HOMES, né? Que está disponível. Então vem, a gente conversa, esclarece as dúvidas e consegue, obviamente, fazer um planejamento, um tratamento específico para você que está cansado de buscar milagres aí e até hoje não encontrar. Bom, e se você chegou até aqui, é porque esse assunto fez sentido para você. Por favor, não vá embora sem antes se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, ativar o sininho para ser notificado dos próximos episódios e deixa aquele like aí para poder dar uma moral aqui para o nosso trabalho. Bom, e se você está nos ouvindo pelo Spotify, aproveita também para nos seguir e nos avaliar aí com 5 estrelas, galera, para você nos ajudar a alcançar mais pessoas. Bom, dito isso, eu fico por aqui, mas não sem antes te lembrar que o extraordinário está ao alcance de quem vive com propósito e decisão. A gente se vê no próximo episódio. Fui!